Paz e graça, irmãos e irmãs. Amém. Vamos dar início à nossa reflexão na palavra. Vamos buscar a Deus em oração, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento para que possamos compreender o recado santo do Senhor para mais esse momento que nos reunimos. Aqueles que nos acompanham ou que nos acompanharem de casa, estejam atentos também aos textos bíblicos que serão citados para que a gente possa refletir com entendimento, fé e esperança. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nos colocamos à Tua presença nesta hora, Senhor, agradecidos pelo tempo, ó Deus, que nos dás de meditar na Tua palavra. Obrigado pela disposição, Senhor, obrigado pela liberdade que temos, ó Pai, no nosso país, na nossa pátria brasileira, Senhor, poder não apenas aprender livremente da Tua palavra, mas também poder expressar a nossa fé em Jesus. Sobre nós, ó Pai, a Tua boa mão continue estendida, Senhor, nos abençoando, o Teu Espírito Santo nos orientando, Senhor, mostrando o caminho, e que na força do Teu poder, ó Pai, possamos a cada dia perseverar, sermos encontrados, Senhor, fiéis e perseverantes no caminho. Seja conosco, ó Pai, com graça e misericórdia, e que esse tempo que estivermos juntos, ó Deus, haja discernimento, haja, ó Deus, conhecimento e, sobretudo, ó Pai, humildade e fé para acolhermos a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos abrir o texto de João, o Evangelho, capítulo de número 9. Neste texto, Jesus vai encontrar com uma tradição, e o tema da nossa reflexão nessa noite, na Confissão de Fé, no nosso livro de doutrinas, vai trabalhar o tema da liberdade cristã e da liberdade da nossa consciência, né? Então a gente vai refletir sobre o tema da liberdade, perguntando, liberdade em referência ou em relação a quê? A gente fica pensando na prisão, né? Então alguém que está preso perdeu a liberdade, alguém que está livre tem liberdade, mas liberdade do quê e para quê? Então vamos inicialmente colocar aí esses elementos para a gente pensar e a gente refletir. No capítulo 9 de João, do Evangelho de João, Jesus vai, um texto é conhecido, Jesus vai exercer a cura, né, sobre um cego de nascença. E aqui vai gerar uma discussão que a gente pode pensar, né? Um tipo de doutrina ou um tipo de aspas, tá? Um tipo de verdade que os discípulos e que toda a tradição judaica tinha aquilo como algo irrevogável, né? E no entanto, era uma verdade que vai ser de alguma forma desconstruída, ou seja, ela vai deixar de ser seguida porque Jesus não só deu um novo entendimento, mas uma nova razão para se crer numa mensagem nova, né? Numa mensagem diferente daquela tradição que havia chegado até o tempo de Jesus. Então, João capítulo 9, verso 1 até o verso de número 11, diz assim a palavra: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O texto é longo, mas porém conhecido. E a gente pode aqui iniciar com uma reflexão sobre o conteúdo que está dito no texto, né? De forma inusitada, porque imagina, né? Até uma cena sanitariamente falando, né?
lá na minha terra diria assim, lá, o porca, né? Porque afinal de contas Jesus cospe no chão, né? Faz ali um tipo de betume, né? Um tipo de barro, chamado de lodo, né? Passa nos olhos, né? Daquele cego, e ele simplesmente manda se lavar, por uma questão até mesmo de higiene. Então vai se lavar, ele vai se lavar no tanque, se lava e volta vendo. Então aquele milagre não foi feito instantaneamente ali, né? Mais ou menos parecido com aquele mesmo episódio que aconteceu com os 10 leprosos, quando Jesus disse, olha, vão, apresentam-se ao sacerdote, e enquanto eles estavam indo para se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote quem atestava se alguém de fato havia, hoje seria um agente sanitário, né? Faz o teste ali e vai ver se não está. O teste, na verdade, aqui no nariz, faz ali o exame para saber se não está de Covid, né? Não está de Covid, ele assina ali o atestado, ó, pronto, está liberado, tá? Então eles foram até o sacerdote, enquanto estavam indo, foram curados. Neste caso aqui, então, o primeiro elemento a gente pensar é inusitada a forma de Jesus fazer a cura, né? Jesus não seguia um padrão. Por outro lado, o outro ponto a ser pensado, ou ser refletido por nós, é que havia um dito popular, que havia durado séculos, Marcos, de que quem nascesse com algum tipo de deficiência física, e aqui era o caso, né? Era uma pessoa que era cega, né? Que não enxergava, né? Dizia-se que era a punição do pecado que os pais cometeram sobre os filhos, né? Então, para a gente entender aqui, antes de a gente falar sobre o conceito de liberdade, vamos abrir o texto onde aparece pela primeira vez, né, alguma explicação sobre essa questão de Deus visitar o pecado dos pais nos filhos. Pela primeira vez não, vai nascer pela primeira vez uma nova mensagem dita ao profeta Ezequiel. Então abra lá comigo, Ezequiel capítulo 18. O texto é bastante conhecido também, e já logo de início traz aqui como título, né, na Bíblia Almeida, a responsabilidade é pessoal. Eu vou ler o texto, porque eu vou escolher alguns versículos, não vou ler todo o capítulo, porque é longo, né, são 32 versículos, mas logo no começo a gente percebe a que mensagem, né, o profeta está trazendo agora sobre esse dito popular, que na verdade nasce de uma lei que a gente vai conferir lá no começo, quando vai aparecer com Moisés, uma lei que aparece lá em Êxodo 20, que daqui a pouco a gente vai conferir. Então veja só, quem está acompanhando de casa, já estou vendo ali, ó, o Milton, o Claudinei, estão conosco ali pela internet. Então, Ezequiel 18, verso 1 e seguintes: veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, né? Uns falam provérbio, outros adágio, outros dito popular, mas é aquela coisa que vem passando, né? Por exemplo, quem não conhece a expressão, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então é um tipo de provérbio. Então o provérbio que foi criado na cultura judaica no tempo bíblico, e mesmo depois que esse povo vai estar na terra prometida, ou seja, depois de muitos séculos, esse provérbio ainda era repetido. Mas de onde vai nascer esse provérbio? Daqui a pouco a gente vai ver. Por enquanto aqui o capítulo 18 de Ezequiel, verso 2: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, presta atenção, igreja, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Ou seja, chega, Deus não vai fazer mais isso que vocês estão pensando que ele vai fazer, tá? Na verdade foi criado um provérbio popular, tá? Verso 4: eis que todas as almas, aí você pode pensar, né? As pessoas, os indivíduos, né? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, ou seja, a pessoa que pecar, é ela quem vai, se for pecado de morte, no caso ali haviam vários, né? Adultério, a questão do assassinato, uma série de coisas, né? Então, olho por olho, né? Dente por dente. Então, aquela ideia de que alguns pecados na tradição judaica, ou alguns
delitos contra a lei eram punidos com morte. Por exemplo, Deuteronômio 18 ou 17, não sei se enganado não estiver, aquele filho muito rebelde, quando o pai desistia, né, não tinha mais jeito, era lei difícil, era lei dura, né? Levava o cabra lá nos juízes de Israel e falava: esse filho é contumaz, dá muito trabalho, não tem mais o que fazer, então vocês julgam aí. E aí, dependendo do julgamento, se de fato a causa fosse difícil, né, ele era condenado a apedrejamento. Então ele levava para fora da cidade. Agora sim, mas o que espanta é o próprio pai levar o filho para esse tipo de julgamento. Mas era um tipo de lei que os judeus praticavam aquilo. Então aqui o verso está deixando bastante claro, verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa sim será julgada, dependendo, morrerá, né? Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada, e no caso era a lei que devia ser cumprida naquela ocasião, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus caminhos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Eu não vou continuar o texto, mas só para deixar claro, ou seja, quem andava em justiça, cumprindo todos os mandamentos de Deus, a expressão conhecida é: então quem é justo, o justo viverá pela fé. Então que fé é essa na tradição judaica? A fé de acreditar que os mandamentos do Senhor são para o nosso bem e para a nossa comunhão com Deus. Mas havia o contrário, havia o injusto, havia o indisciplinado, o desobediente. Então, dependendo das condições que ele utilizava para administrar a sua vida, ele cometia vários pecados, burlava várias leis, e por conta disso, ele não só seria julgado por Deus, mas correria o risco, inclusive, de perder a sua própria vida. Vamos terminar o capítulo, porque é importante a gente ler na parte final. Ou seja, ele vai dizer, olha, um pai justo não será punido porque tem um filho injusto. No nosso tempo hoje a gente diria, vocês que nos acompanham de casa também, né? Um pai honesto, cumpridor dos seus deveres, digno, honrado, crente, né? Infelizmente, se tiver ali a tristeza de ter tido um filho que é um bandido, uma pessoa, né, sem nenhuma honra, né, o pai não vai ser responsabilizado espiritualmente por aquele filho. De acordo com a lei dos homens, né, se esse filho for menor de idade, sim, o pai responde, principalmente se for crime contra a vida, né? Se porventura, mesmo sendo maior de idade, tiver um filho e não tiver emprego, não tiver condições, né, o pai tem que dar pensão, ou no caso o avô tem que dar pensão. São as leis brasileiras, né? Bom, então, independente disso, o que ele está colocando aqui, olha, cada um será responsável pelas suas atitudes. Deus não vai mais, como se diz, né, julgar o pecado dos filhos nos pais, e nem o pecado dos pais nos filhos. Só que depois que tinha criado esse provérbio, ele não morreu mais. Mesmo o profeta Marcos dizendo, olha, vocês não repitam mais esse provérbio em Israel, porque Deus não vai mais fazer isso, tá? Na parte final do capítulo ele mostra, verso 30, portanto eu vos julgarei, olha só Marcos, a cada um segundo o quê? Os seus caminhos, casa de Israel, assim diz o Senhor. E ele fala, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós o que? Um coração novo, um espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Ou seja, dependendo da atitude que a pessoa está tomando, mais cedo ou mais tarde ela vai conhecer a morte, ou até mesmo, vai dizer assim, vai abreviar o seu tempo de vida. 32,
porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aí talvez você esteja perguntando agora, pastor, e por que surgiu esse provérbio? Vamos lá para o último texto, Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20, versos 'Daqui a pouco eu vou distribuir os demais textos para vocês participarem também, tá? Olha só, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim, ó: não as adorarás, falando de imagem, né? Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito, aí olha só, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando você vai comparar, o que ele está colocando aqui é o que a gente chama de um tipo de hipérbole. Hipérbole é quando você exagera, né? A mãe fala assim: ah, moleque, eu vou te enforcar, né? Então, às vezes é um jeito assim exagerado de dizer para você: olha, para que eu não estou aprovando você, né, desobedecendo o tempo todo, né? Então a gente fala, está exagerando. Ah, eu conheço aqui há mais de 1 milhão de anos, né? Ou seja, é uma forma de exagerar. O que ele está colocando aqui na linguagem da lei? Olha, é muito melhor, Vera, você obedecer e colher as benesses, os benefícios, as bênçãos da obediência, que é promessa do Senhor, Deuteronômio 28, né? Eis que se vocês cumprirem os meus estatutos, os meus mandamentos, os meus juízos, comereis o melhor dessa terra. Plantar, colher, os animais, a amassadeira, ou seja, andando com o Senhor, temos muitos benefícios como promessas de Deus. Andando longe do Senhor, a gente anda por conta própria e corre-se o risco de ter que administrar um monte de problemas e consequências do pecado que a gente escolhe andando longe de Deus. Então aqui ele coloca: olha, é muito melhor você andar com Deus e abençoar, Vera, 1000 gerações da sua descendência. O que isso quer dizer? Não é porque a Vera é crente, muito crente, que a salvação da Helena está garantida. Não é isso. Mas o exemplo de um pai crente, de uma mãe crente, de um vô crente, de uma avó crente, influencia bastante os filhos. Não que garante automaticamente, mas influencia muito positivamente. E ele pode crescer tendo ali vários exemplos bons da família para poder seguir. Tá? Então, o que Moisés está colocando aqui é a comparação, ou seja, uma família com muitos problemas e que sem Deus, de gente com problema dentro de casa, pai e mãe, aquela família que a gente imagina como é. Aí vem os filhos, né? Problemáticos. Aí vem os netos, criando no mesmo ambiente, problemáticos. Vem os bisnetos, problemáticos. Então já está na terceira geração, quarta geração. É isso lá que o texto de Moisés estava dizendo. Se vocês andam longe de Deus até a quarta geração, vocês vão ver que a influência do problema vai postergar, vai continuar. Mas se vocês andarem com Deus, aí ele usa a expressão, né? Até 1000 gerações serão abençoadas. Como é, Bina, que o povo entendeu isso? Ah, se um pai então foi pecador, né? Deus vai visitar até o bisavô, até o bisneto, até o tataraneto dele. Então esse provérbio vai começar a tomar corpo em Israel e vai até chegar o tempo de Jesus. Tudo isso para dizer o seguinte, tá? Vamos voltar lá para João capítulo 8. Tudo isso para dizer o seguinte: olha só, por que Jesus tinha que passar por esse tipo de situação? Porque as pessoas simplesmente, né, acreditavam em crendices populares. Quando nós nos propusemos a estudar Marcos, por exemplo, nós estamos fazendo isso domingo de manhã, quando nós retomamos a palavra de Deus, a gente volta para a fonte. E
quando a gente volta para a fonte, a gente percebe que tem coisas preciosas lá, que a gente já não cumpre mais, porque está ouvindo a tradição, ou seja, não, aqui pastor, sempre foi feito assim, né? Os pastores que por aqui passaram sempre fizeram do mesmo jeito. Bom, fazer uma pausa para dizer, né? Na nossa confissão de fé de Westminster, quando ele fala sobre liberdade, ele diz assim, olha só que coisa linda: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra. Parar aqui. Ou seja, Deus, por meio do Espírito Santo, é dono da nossa consciência, né? Dos nossos pensamentos, e Deus nos deu liberdade para agir com a nossa consciência, com uma única exceção, né? A nossa consciência tem que estar firmada na palavra de Deus, e quando ela está firmada na palavra de Deus, pode vir pastor que quiser, pode vir igreja que quiser, se porventura nos trouxer uma doutrina, e a gente separou aqui algumas, nos trouxer uma doutrina que não está fundamentada na palavra, nós temos que usufruir da nossa liberdade e não seguir. Aqui nós temos um exemplo. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele pudesse então nascer cego? Jesus simplesmente vai citar para eles a palavra. Assim, não, vocês não conhecem o profeta Ezequiel, que há séculos já disse para vocês que isso é crendice popular, que vocês não deviam mais repetir isso no meio do povo de Deus. Deus não peca, Deus não pune mais o pecado do pai no filho, Deus não pune o pecado do filho no pai. Cada um que comete pecado é responsável pelas suas próprias ações. Claro, pode influenciar quem está perto, pode, mas em termos de julgamento, não. É o indivíduo, né? É cada um de per si. O pai muito crente não garante salvação do filho. O avô muito crente não garante salvação da avó, da neta. E por aí vai, ou seja, porque essa responsabilidade é pessoalizada, ou seja, ela está em nós. Cabe a cada um ter consciência daquilo que deve fazer, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui em termos de consciência espiritual. Vou começar distribuindo alguns textos para a gente refletir. Romanos 8, 16 e 17. Marcos, o irmão acha Romanos 8, 16 e 17. Vera, Gálatas 1, verso 10. Laodiceia, Gálatas 2, 18 a 21. Bina, Colossenses 2, verso 8. Miriam, Atos 15, 19 e 20. Então vamos lá, Romanos 8, 16 e 17, Marcos. Vera, Gálatas 1, verso 10. Laodiceia, Gálatas 2, 18 a 21. Bina, Colossenses 2, verso 8. E Miriam, Atos 15, 19 e 20. Por enquanto, vamos até aqui. Olha só, o apóstolo Paulo, quando trabalha o conceito de Espírito Santo que age no coração humano, você pode perceber que na Escritura você tem dois momentos, por exemplo, que marcam a diferença entre a ação coletiva do Espírito Santo e a ação individual. Vocês conhecem o texto lá de Atos 4:31 que diz que a igreja estava reunida, Laodiceia, e ali vamos pensar, né, numa intensa intercessão. E aí diz o texto que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. A ideia de tremer ali, ou seja, o fogo de Deus, o poder de Deus desceu sobre aquele lugar que todo mundo percebeu. A mesma coisa que Atos 4, de 1 a 4, né? Quando diz que em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre todos, e todos que estavam ali
ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, todo mundo percebeu. Então, o texto está falando de coletividade. O culto, por exemplo, dá a ideia de coletividade. Porém, irmãos, diferente do Antigo Testamento, que a lei pensava a ideia da coletividade, que eram as tribos, o Novo Testamento trabalha o indivíduo. Percebe que mudou o tempo? Então agora, o texto que você vai ler, Marcos, mostra que o Espírito Santo agora, apesar de agir na coletividade, que sempre é o quê? É a reunião de oração e é o culto, a marca no Novo Testamento é o selo do Espírito. Se você for postar 10 cartas nos correios, mandar as 10 cartas por mesmo endereço, cada uma delas vai ter que ter um selo. Não dá para você fazer um pacotinho aqui e fazer, tá vendo? Manda as 10 porque vai para o mesmo lugar. Não, cada uma delas vai ter um selo. Tá? Então dá aquela ideia de indivíduo. Então o Novo Testamento, a verdade, qual é a verdade agora? A verdade do Novo Testamento é que Deus trata cada um por indivíduo. João 10, Deus conhece a cada uma das suas ovelhas e a chama pelo seu próprio nome. Percebe? Como é que isso se dá? Romanos 8, 16, 17, Marcos, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso, agora, ainda no capítulo 8, que você está, leia também o verso 5, por favor. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Exato. Então essa liberdade de que fala, o apóstolo Paulo e também a nossa confissão de fé, nosso código doutrinário, mostra que o Espírito Santo habitando cada um de nós, é Ele quem vai participar das nossas escolhas, nos influenciando, nos convencendo, sem roubar, Miriam, a nossa liberdade. Eu já usei aqui várias vezes aquele exemplo do sensor que fica, por exemplo, na porta do shopping. Não é só shopping, às vezes banco, às vezes alguma loja, Geralmente quando tem ar-condicionado, quando o espaço é climatizado, para você não ter perda de energia, gastar à toa, então eles colocam um sensor numa porta automática. Aí você chega ali perto, da porta automática, tem um sensor que você nem percebe, mas tem um sensor em cima, capta o calor do seu corpo e faz assim, abre as portas, pode vir, Vera, vem gastar. Então, apesar de abrir a porta automaticamente, quem toma a decisão de entrar é você. Então ela abre antes de você decidir. Ela abre, mas não te empurra. Eu sempre, há mais de 20 anos eu uso esse exemplo, porque ele me comunica muito bem. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele respeita a nossa liberdade. Diante do pecado, seja ele pensado, falado ou feito, ele sempre vai nos alertar. Não fala, não pensa, não faça, mas ele não vai te proibir, e muito menos, me perdoem os nossos irmãos pentecostais, que nós respeitamos, mas nesse ponto a gente não caminha junto, muito menos aquela ideia de que o diabo dá rasteira no crente e o crente peca. Não, coisa nenhuma. 1 Pedro 5,8, eis que o diabo, vosso adversário, está como um leão, que ao vosso derredor. Então imagina, a porta está aberta no shopping, mas você não tomou a decisão de entrar. Então o diabo, nosso adversário, é como o leão que está em volta da jaula, esperando um vacilo seu para ir se e pegar. Mas quem toma a decisão é você. Pastor, mas como calvinistas que nós somos, Calvino não disse que nós perdemos o livre-arbítrio, porque só apenas Adão e Eva quem tiveram livre-arbítrio. Depois de Adão, todos nós pecamos e não temos mais a liberdade. Aqui trata-se de liberdade, do dia a dia da nossa vida.
a liberdade para a salvação nós não temos, porque nós cremos, por meio da doutrina da predestinação, que quem nos escolheu antes da fundação do mundo foi Cristo. Então nós não temos essa liberdade para escolher ser salvo. Nós somos salvos porque Cristo nos escolheu. Agora, a liberdade para administrar a nossa vida, por exemplo, a liberdade, a gente vai citar o texto aqui, né, daqui a pouco, a liberdade para dizer, olha, essa doutrina não tem base bíblica, é uma liberdade que o crente tem. Esse preceito é preceito de homens. Domingo, Marcos, falamos aqui no texto lá de Marcos 7, quando criaram o conceito de corbã, ou de laranja, né? A pessoa que fazia uma doação fajuta para o sacerdote no templo dos seus bens, simplesmente para não ter condição financeira, para ter que sustentar pai e mãe. E aí quando o pai e a mãe morriam, ele ia pegar os bens de volta. Jesus fala assim, ó, isso é doutrina de homens. Deus em nenhum momento está participando dessas coisas. Então o crente tem que ter autonomia, tem que ter consciência, tem que ter liberdade espiritual para saber, olha, isso não é um ensino bíblico. Mas quando a gente foge da palavra, que é o texto que a Vera vai ler, quando a gente foge da palavra como fonte, como referência, o que acontece? Isso, por exemplo, que Paulo vai nos alertar. Quem está acompanhando de casa, agora o texto lido é Gálatas 1, verso 10, pode conferir, pode ler, irmã, por favor. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pronto, imagina. Essa é uma das duras tarefas que um pastor que tem compromisso com a palavra de Deus enfrenta. Porque muitas vezes a verdade do Evangelho vai doer quando ela for pregada. E por que ela vai doer? Porque quando a gente, Miriam, deixa a verdade de lado e vai seguindo tradição, não, pastor, como eu já falei, aqui sempre foi feito assim. Ora, pois, se sempre foi feito assim, está contrariando a palavra de Deus, então tem que interromper. Algum pastor vai ter que dizer, olha, por de hoje em diante não vai fazer mais. Mas por quê? Porque se sempre foi feito assim, porque isso aqui é uma heresia, porque essa aqui não é a vontade de Deus. Jesus, Marcos, lidou com isso quando teve que dizer para aquelas pessoas. Quem pecou? E foi para os seus próprios discípulos, não foi para fariseus, por exemplo, que sempre interpelavam Jesus para tentar pegá-lo ali no seu contrapé para acusá-lo de impostor. Né? Não, é os seus próprios discípulos, os apóstolos mesmo, que tinham ainda na sua mente essa crendice popular. Quem pecou, mestre? Ele ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Agora Deus tem um propósito nessa vida, que é o indivíduo. Vai manifestar nele o que? A glória do Pai. Percebe? Então Jesus vai tirar, pare. E foi pela segunda vez, porque já há muito tempo antes o profeta Ezequiel tinha dito, para de falar isso. Deus não está agindo mais do jeito que vocês estão pensando que Ele está agindo. Aquele texto lá de Êxodo 20, vocês interpretaram de modo equivocado. Como foi, por exemplo, o tema do adultério, que nós já trabalhamos aqui naquela mensagem que fizemos sobre o divórcio, né? Segundo nos mandou Moisés, nós devemos divorciar, né? Quando a gente achar que deve. Aí Jesus mais tarde disse, não, Moisés não mandou isso. Moisés permitiu por causa do quê? Da dureza do coração de vocês. Portanto, da forma que eles interpretaram, virou crendice popular. Virou, ou seja, tradição dos homens. Tradição dos homens não é palavra de Deus. Próximo texto é Gálatas 2, 18 a 21, Laodiceia vai ler. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Uma das palavras mais, tanto que Gálatas é duro, a carta de Gálatas é pesada, porque ela vai exatamente contrapor aquilo que era tradição, que teve o seu valor,
até a chegada de Jesus. Tanto que o texto que está em Colossenses 2, daqui a pouco a Bina vai ler, né? Paulo vai falar disso em outra carta, em Colossenses. Olha, essas coisas, a lei, os rituais, tudo aquilo que de forma imensa, muita coisa, toda aquela burocracia, vamos dizer assim, que era cumprida no Antigo Testamento, Paulo chamou de aio. Aio é um tipo de lanterna, né? Para alumiar e mostrar um caminho. Paulo vai chamar isso, olha, em Colossenses 2, isso é sombra. O que é a sombra? Dependendo do ângulo do sol ou da luz, a sombra vai chegar primeiro que você. Por exemplo, se o sol, aqui, a sombra está ali, o sol está ali, né? Ou a lanterna, ela projeta sobre o seu corpo, aquele fecho de luz que é projetado, ele joga a sua sombra para a sua frente. Se inverter, vai ser o contrário, a nossa sombra vai estar, né, atrás de nós. Então o que Paulo usou dessa linguagem figurada? Enquanto essas coisas foram prescritas por Deus, antes de Cristo chegar, elas tiveram o seu valor. Hebreus vai chamar, Marcos, de tipos de Cristo, ou seja, era um tipo de coisa que estava antecipando a chegada de Cristo, tinha o seu valor. Mas depois que Cristo chegou, essas coisas perderam o seu valor. Por isso no texto que você leu lá, vai dizer, olha, se eu torno a valorizar essas coisas que perderam o seu valor, eu estou de novo crucificando Cristo, porque foi a crucificação de Cristo que interrompeu, que deu fim nessas coisas. Aí ele fala, por isso que Cristo vive em mim, ou seja, habita em mim. Então habitar em mim significa o tempo todo dizer, olha, você não tem mais necessidade de fazer essas coisas, porque essas coisas não glorificam mais a Deus. Então é dessa liberdade que a nossa confissão de fé, né, trabalha. A nossa liberdade de consciência, e é na consciência, no nosso coração, que o Espírito Santo nos age. E claro, e o fundamento da verdade, o que é verdade e o que não é verdade, pastor? Está na Escritura, né? Mas é difícil, porque tem muita coisa na Escritura que a gente não segue mais. Daqui a pouco, se der tempo, a gente vai ver alguns exemplos curiosos. O texto que eu já citei, mas a irmã vai ler, você de casa pode acompanhar. O próximo texto é Colossenses 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a irritá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso, agora leia também o 16, aí mesmo no capítulo 2, também o 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Verso 17, para confirmar o que eu estou... Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha que coisa linda, né? Não, você tem, com todo respeito, ainda mais quem está acompanhando de casa, e fica gravado e vai para um monte de lugar, né? Com todo respeito à igreja que guarda o sábado, né? Aqui ele está falando, olha, né? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ah, mas sua igreja não guarda o sábado? Ah, então vocês não são crentes, né? 17, o próprio Paulo já mata a charada, porque tudo isso tem sido o que? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ah, mas vocês guardam domingo em memória ao que? A ressurreição do Senhor. Guardamos o domingo porque nós celebramos a ressurreição do Senhor, Miriam. E a ressurreição do Senhor é o que? É o claro fundamento de que a lei, todas aquelas ordenanças que tinham no Antigo Testamento, terminou, chegou ao seu fim. E muitas vezes, irmãos e irmãs, já o tempo está terminando, está passando, e eu quero centrar aqui, ou centralizar numa informação importante. E muitas vezes pastores frágeis do ponto de vista emocional, até mesmo ético, cultural, acabam resgatando leis arcaicas do Antigo Testamento e colocando como regra na igreja. Só para descontrair,
Daqui a pouco a Miriam vai ler o seu texto, viu? O Claudinei está acompanhando de casa, eu vou brincar com o Claudinei. Claudinei, passei para ele, acho que em janeiro, fevereiro, um texto, demorou 4 meses para ele ler o texto. E aí, quando ele foi ler, foi domingo agora, não foi o texto que ele falou, mas não foi esse texto que o senhor passou para mim. Pois é, depois o tempo passou, veio outro, né? Brincando com você, Claudinei. Abra comigo, todo mundo, Deuteronômio 22, versículo 5. Né? Deuteronômio 22, versículo 5. Quem encontrar pode ler, por favor. Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isto é abominável ao Senhor seu Deus. Precisa de explicar mais alguma coisa? Com todo respeito, mas tem igreja que até hoje isso é regra. Você pode colocar, por exemplo, isso como regra, mas não como uma regra de santidade, viu, Laura? Não como uma regra de espiritualidade, não como uma regra de dizer, olha, eu cumpro a lei e Deus se agrada mais de mim e não de você, né? Por alguma razão, de repente está fora de moda, incômodo, ou de repente é uma questão de saúde, eu não sei, gente. Uma mulher grávida, um incômodo, tal, de repente, né? Aquela tal da calça leg que ajuda, né? Há quem diga que evita varizes, uma série de coisas. Ou seja, o elemento ali é o quê? O elemento ali é a condição que a pessoa vai se sentir melhor com aquela roupa, vai fazer bem para ela, vai fazer bem para a sua, como se diz, para a sua, para a sua, não é emoção, obrigado, povo inteligente, autoestima, a pessoa está bem, ela se sentiu melhor daquele jeito, está mais animada. Gente, é uma questão mesmo de simplicidade, não tem a ver com qualidade espiritual. Da mesma forma, né, a questão do véu que é do Antigo Testamento. Ora pois, olha só, se a gente for começar a reparar, né, Mateus, quando narra a morte de Jesus, diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e não há mais barreira, Miriam, entre o crente e Deus. E para que servia o véu? Com todo respeito, gente, no Antigo Testamento, o véu era utilizado porque o ser humano representava o estado de pecado, porque ele é pecador mesmo, e a glória de Deus não podia ser impactada, está de frente do pecado humano. Então o véu branco simbolizava o quê? Uma barreira para que Deus não tivesse contato com o pecado. Mas a mensagem ficou clara no Novo Testamento quando diz que o véu foi rasgado. Não tem mais barreira. Quando Deus olha para nós, que somos ainda pecadores, porém habitados pelo Espírito, consciente do pecado, que eu sempre digo que crente, genuinamente convertido, nunca mais pecará em paz, porque exatamente a função do Espírito Santo é mostrar, olha, você cometeu pecado, mesmo antes que ninguém tenha visto, ouvido, né, ou sentido o seu pecado ou o meu pecado, o próprio pecador já viu que pecou, porque o Espírito Santo faz exatamente essa função. João 14, João 16, que a função dele é convencer do juízo, do pecado e da justiça, né? Então, diante disso, irmãos, a nossa liberdade cristã e liberdade de consciência significa que os preceitos humanos, os preceitos de pastores, de denominações, precisam trazer uma validade bíblica. Porque senão a gente resgata leis antiquadas, que Paulo chamou de sombra, e deixa de seguir coisas muito mais preciosas. Vou abrir um parêntese para citar um livro de um pastor aqui de São Paulo, só que quando ele escreveu o livro ele era de outra denominação, o pastor Ricardo Gondim. Lá na década de 90 ele escreveu um livro chamado É Proibido. E nesse livro ele trata dos absurdos que algumas denominações no passado, e parte ainda hoje o fazem, mas dos absurdos que algumas denominações no passado, de forma radical, implantavam essas regras humanas, ainda que Marcos, ainda que bíblicas. Acabamos de ler um texto que é bíblico. Deuteronômio 22, verso 5 diz, naquela tradição,
que a mulher não pode vestir roupa de homem e homem não pode vestir roupa de mulher. Vai falar do brinco, vai falar de tatuagem, de cabelo comprido, tudo isso tem no Antigo Testamento, né? A mulher, no período menstrual, o seu próprio marido não pode tocar nela, não é nem ter intimidade sexual não, é tocar, é dar bom dia e pegar, apertar a mão, era considerado impuro, a mulher vivia separada. Então tinha naquele contexto o seu sentido, hoje não tem mais, mas algumas igrejas, alguns pastores, com todo respeito, com pouco estudo, e outros com pouca intenção, com intenção ruim, resgatam isso e oprimem o povo, tira a liberdade do povo. Então o pastor Ricardo Condim, naquele livro, É Proibido, conta um episódio, de vários que ele conta, mas um que eu nunca esqueci. Certo pastor estava numa igreja, eu não vou citar o nome, o livro cita o nome, estava dirigindo uma reunião de oração, num dia de semana à tarde, e daqui a pouco chega uma irmã, uma colaboradora, e entrega um bilhetinho para ele. Ele leu aquele bilhetinho, chamou a irmã, irmã, vem aqui por favor, dirige para a minha reunião que eu vou precisar de sair, foi uma emergência. Ele sai e fica uns 15 minutos fora. Ele chega em casa, depois volta para a igreja. 15 minutos depois, ele estava na igreja, retomou a atividade. Daqui a pouco, outro bilhete. Pastor, corre na sua casa. Urgente. Ele correu lá. A filha de 15 anos havia jogado álcool no corpo e ateado fogo. Qual que era o primeiro bilhete? A mãe mandou dizer para o marido, que é o pastor da igreja: ó, a filha, fulano, falou o nome, né? Cortou a franja. Cortou a franja. Ele parou uma reunião de oração, foi até a casa, deu uma surra na menina porque cortou a franja e voltou para a reunião de oração e continuou dirigindo a reunião de oração. A menina ateou fogo, álcool no corpo e ateou fogo, né? Em nome do quê? De um preceito bíblico, ainda que bíblico, antigo, totalmente sem sentido, fora de contexto, que ainda é regra em muitas igrejas nossas. Em muitas. Então, Paulo vai dizer, nós estamos livres na nossa consciência, né? Então, não podemos usar, por exemplo, a nossa liberdade para o pecado. Mas não nos consta mais, né, que essa, tudo bem, Paulo vai falar, cuidado com as vestimentas, né? Paulo vai falar, as argolhas demais, e pulseira, não sei o que, aquela coisa que parecendo uma árvore de Natal, né? A pessoa é do Senhor, chama atenção. Mesmo que chame atenção, Vera, não é pecado, está chamando atenção, de repente, né? Poxa, se toca, né? Ou então o pastor, né? Aquele terno vermelho, terno amarelo, né? Uma gravata cor vinho, né? Um sapato branco, aquela coisa. Poxa, né? Então tem a ver com ridículo e não tem a ver com santidade, com espiritualidade. Percebe? Então, quando resgatar essas tradições do Antigo Testamento, a pergunta precisa ser feita, né? Qual é a regra? Qual a intenção disso? E por vezes, irmãos e irmãs, essas igrejas sofrem porque quem toma adesão é uma pessoa só, que é o pastor da igreja. No nosso caso é o pastor, mas tem um conselho, tem um presbitério, tem um síndico, tem a Assembleia Geral. Então há uma sequência de pessoas, né, que vão estudar sobre aquela decisão para saber se de fato ela tem um fundamento, né? Qual a razão dessa doutrina? Qual a razão dessa lei que ainda está vigorando, né, na igreja atual? Vamos terminar. Há outro texto que a nossa irmã Miriam vai ler, Atos capítulo 15, verso 19 e verso 20. Quem está acompanhando de casa, Atos 15, 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre gentios, se convertem a Deus, mas escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue. Olha só que coisa linda, né? Você tem
Laodiceia. Paulo, o apóstolo Paulo, quem está falando disso, tá? O apóstolo Paulo foi um dos judeus mais radicais que o Novo Testamento narra, até aquele fatídico encontro com Cristo a caminho de Damasco, Atos 9. Até então ele fala, quanto à lei, ele fala, fariseu. Então pensa tanto que ele está indo para Damasco perseguir a igreja que estava nascendo, até aquele encontro. Quando ele tem um encontro com Cristo, aquilo, Marcos, que era a verdade cristalizada na cultura judaica, Paulo vai fazer assim, ó. Tanto que em Filipenses ele vai falar, tudo aquilo eu considerei como refúgio. Conhece o texto? Ele fala refúgio. Tem uma passagem, uma tradução arcaica que diz estrume, né? Se bem que estrume de vaca lá na minha terra, até estrume de vaca tem validade, né? Que é vira esterco, né? Mas vamos pensar, por exemplo, que é lei aqui em São Paulo, que a maioria não, uma boa parte, né, não cumpre, né? Tem uma, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei municipal, né? Ou não sei se é municipal ou estadual. A pessoa que sai com seu carro, seu cãozinho, né? O seu pet, né? Ou um gato, enfim, você tem que levar ali o saquinho. Você não quer ter um animal? Então você tem que levar o saquinho junto ali para, a hora que ele fizer o número 2, você recolher. Aí a maioria que não cumpre ali faz o quê? Você está andando aí, a hora que dá aquela dançadinha no seu pé, ô Senhor, a hora que dá aquela dançadinha no seu pé, pronto, você pode jogar o sapato fora, pode jogar o sapato fora. Se estiver furado embaixo, então, aí complica mais ainda, né? Então, ou seja, é uma lei que tem que ser cumprida, mas tem gente que acaba não fazendo. Bom, então Paulo era uma pessoa radical, mas ele vai jogar aquilo depois que eu tenho encontro com Cristo. Isso aqui agora não serve mais, isso aqui agora não me atende em nada. Por quê? Porque agora Cristo me libertou, foi para a liberdade. Paulo vai dizer isso em Romanos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então que liberdade é essa? Uma liberdade de buscar e pautar, Bina, a nossa vida, a nossa conduta na palavra de Cristo, e não na moralidade muitas vezes construída por tradições humanas. E aqui nós estamos diante de uma, né, que Paulo vai dizer, olha, isso não tem mais sentido. Do que ele está falando? Por exemplo, quem não era judeu, chamado de gentil, que se convertia, os judeus já convertidos, apóstolos, discípulos de Cristo, diziam, olha, não, vem cá, tem que circuncidar ele. Mas como assim? Ele não é judeu. Não, tem que seguir a tradição. Paulo fala negativo, e deu uma confusão tremenda, tanto que Atos 15 teve que, é uma reunião de toda a assembleia para chegar no consenso. Qual foi o consenso que chegaram? Não, os judeus que quiserem circuncidar, tanto a si mesmo quanto aos seus filhos que nasceram no 8º dia, ficam, ainda que cristãos já, viu? Ainda que já convertidos, os judeus cristãos, os judeus convertidos, que quiserem seguir a circuncisão, não as demais leis, mas a essa, fiquem à vontade. Mas quem não é judeu, esquece, ele não tem obrigação de cumprir isso. O que ele tem que cumprir? Ao texto que a Miriam leu, ó, relação sexual ilícita, claro, os ídolos, claro, nós respeitamos quem segue, mas o ídolo, Isaías 46, ídolo mudo, feito de pedra, de madeira, não é aquilo que nos libertou, é Cristo. Então ele coloca ali ensinos que sim fazem sentido ainda hoje, mas aqueles não mais, tá? Um último texto que eu prometo para a gente ler, na verdade mais 2 textos, tá? E a gente lê na coletividade, não vou distribuir para vocês não. Esses textos precisam ser lidos porque eles estão muito fortemente presentes na sociedade brasileira, tá? Abra comigo, 1 de Samuel, você de casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, faltam 5 minutos, a gente vai terminar com esses últimos 2 textos, tá? 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, 2 ou 22? 2 do lado do outro, 22, 1 Samuel, 22,
Já achou aí, Laudicéia? Leia, por favor, 17, 18 e 19. 1 Samuel 22, 17, 18 e 19. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não lhe disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a escola sacerdotal do rei. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou por fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Desculpa a expressão, vê que desgraça. Qual que é o contexto aqui, gente? Nós temos um rei e um futuro rei. Como vocês conhecem a história, quando Deus manda o profeta Samuel na casa do rei Saul, que é o primeiro rei da história de Israel, depois de várias chances que Deus já havia dado a Saul, e ele tinha pisado na bola, porque pensa num cara politiqueiro, ele fazia o que o momento dissesse, a conveniência dissesse. Então ele era infiel, desobediente. Aí Deus, 1 Samuel 13, vai e diz assim para Saul: olha, para o teu lugar eu já escolhi outro rei. Por quê? Porque você é desobediente, você não segue as minhas ordens, né? Então ele escolhe Davi. Só que ele escolhe Davi, Marcos, e antes de Davi ser ordenado rei, Saul ainda é rei. Aí começa o quê? A disputa. Apesar de Davi ser genro, que ele casou com Mical, apesar de ser genro do rei. Só que o rei fica com dor de cotovelo, inveja, ciúme, e vai no encalço de Davi tentar matá-lo várias vezes. Quando chega aqui, o povo já estava seguindo, ainda que Davi não tivesse sido ainda ordenado rei, o povo já estava seguindo Davi, que até então era uma pessoa muito mais coerente, O rei enciumado faz o quê? Manda os seus comandantes matar os sacerdotes, porque os sacerdotes, que era quem cuidava do templo, já estavam também com Davi. O Saul fica louco de raiva e manda matar. Os primeiros que ele mandou, falou: não, nós não vamos atentar contra os sacerdotes do Senhor. Mas sempre, desculpa a expressão, sempre tem um puxa-saco, Foi lá e chamou um outro, o tal de Doeg. O cara falou: não, deixa comigo. Ele simplesmente vai, mata 85 homens, seriam os pastores, seriam os sacerdotes, e não satisfeito ainda, ele mata mulher, criança e bebê recém-nascido. E quem faz isso o quê? Em nome de Deus. Então, irmãos e irmãs, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Pessoas investidas de autoridade religiosa, irmãos, se não tiverem comunhão com Deus, fazem coisas absurdas. E por isso é importante a gente conhecer a palavra, porque em algum momento, ainda que sendo seu pastor, um líder religioso que você respeita, mas ele casou minha filha, pastor, mas batizou os meus netos, não importa. Lembra o texto que você leu? Que a Vera leu? Em Paulo falando, Gálatas 1:10, importa-me agradar a Deus e não aos homens, com todo o respeito que você tem com aquele determinado pastor. Se em algum momento ele perder a sua lucidez espiritual e começar a ensinar preceitos humanos, com todo o respeito, pastor, eu te amo muito, mas até aqui eu caminhei com o senhor, agora não mais. E no caso do conselho também, aliás, essa é uma das tarefas que vocês, como presbíteros, devem cumprir, porque o presbitério dá exatamente esse respaldo, juntamente com o conselho, com o pastor, juntamente com o pastor, cuidar da doutrina da igreja. Mas às vezes, não, mas ele é bondoso e tal, e não sei o que. Não, olha o absurdo que pode se chegar.
Último texto que eu tinha prometido, vamos todos juntos também encontrar, Salmo 137, versos de 7 a 9, para a gente terminar em cima da pinta do tempo cronometrado. Salmo 137, Marcos, por favor, leia aí versos 7 a 9, você de casa, Salmo 137, versos 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você vê? Imagina se um pastor hoje vai resgatar. Aliás, alguns estão resgatando isso, né? Eu já citei aqui, entendeu? E é de novo a ocasião de citar. Alguns pastores de igrejas pentecostais e neopentecostais no Rio de Janeiro, alguns traficantes de Jesus, vocês já ouviram a expressão, que se converteram, estão na igreja, os pastores, por interesse de ter mais pessoas na igreja, ordenando eles irem destruir os terreiros de Umbanda, né? Ameaçar e fazendo coisas horrorosas, né? Bom, então qual a relação? Preste bastante atenção. Lá, para defender o templo, a sua terra, isso está muito presente hoje, viu? Por aquilo que vão dizer. Para defender o templo e a terra, as tribos, né? Então é o seguinte, ó, verso 9: contra os filhos de Edom, que é outra nação, né? Os vizinhos idólatras, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Ou seja, vamos imaginar, o vizinho, não é o nosso caso aqui, mas eu já fui pastor de uma igreja que o vizinho jogava pedra, e o templo tinha aquele tipo de telha, Marcos, que é de zinco, né? Imagina quando caía a pedra, sabe? Todo mundo que fazia um barulho, que é lata, né? Fazia um barulho ensurdecedor, né? Mas é porque é quando ele enchia, porque nem estava além do horário. A gente nunca, até por causa do vizinho, nunca terminou fora do horário. E não exagerava no som. Mas o dia que eu tomava umas, ele ficava louco e jogava pedra em cima. Então, nós vamos aqui aplicar o Salmo 137. O que a gente ia fazer? O pastor, gente, ó, vamos acabar com esse homem. Reúne o povo, vai lá, o que toca fogo na casa dele. Não! Nós vamos fazer o quê? Vamos chamar a polícia. Que isso, gente? Então percebe, ainda que esteja na Escritura, é uma lei ou é um tipo de atitude que nós não seguimos mais. Então não tem a ver simplesmente estar na Escritura, mas tem a ver com o quê? O que isso significou no passado e o que significa agora. Deus não nos manda mais fazer isso, tá? Ah não, mas para vingar, né? E aí ele chega no verso 9, é um absurdo dizer, olha, inclusive feliz será aquele que pegar os filhos do seu inimigo e esmagar a cabeça contra a pedra. Imagina, hoje os muçulmanos fazem isso com as nossas igrejas, né? Nos países árabes, e a gente fica, já fizemos no passado, né? Então, terminando aqui, precisamos ter plena consciência, né, de que a nossa liberdade, né, é dada na palavra, entendeu? E não por homens. Se homens, sejam eles quais forem, mesmo pastores, porque o tema da moda que a gente tem visto, né, eu tenho um colega, inclusive, infelizmente, da IPI do Brasil, que já está andando armado, né? Bloqueei no Facebook, falei, não, é um tipo de pessoa que eu não quero mais ter contato, que eu respeito, até porque o Estado brasileiro permite a ele, deu a ele essa liberdade, mas eu fico imaginando, imagina se numa situação, ele precisa de usar arma, mas então ele mata o bandido. Não, você não mata o bandido, você aciona a justiça. Caiu na nossa gincana aqui, né? Qual foi o nome? Quem é o homem que teve a sua orelha cortada, né? Por Pedro. Vocês se lembram, né? Malco. E o que aconteceu com Malco? Depois que o Pedro foi lá e arrancou a espada e... pastor, lá em Mateus não fala que foi Pedro, mas João 18 fala que foi Pedro. Então Pedro arrancou a espada e
Jesus vai lá, pega a orelha, cola e fala: não é com essa arma que nós vamos instaurar o reino de Deus. Então assim, está de volta. O Antigo Testamento parece que está voltando com força nas igrejas evangélicas para mostrar que o peso da lei é que vale. Não, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanharam também de casa. Vamos orar ao nosso Deus, dando graças ao Senhor pela liberdade que temos de meditar na palavra do Senhor. Para essa oração, eu vou pedir ao presbítero Marcos que nos conduza, e com ela terminamos a nossa reunião. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Pai, por esses momentos preciosos em Tua casa de oração. Podendo, Senhor, aprender na Tua palavra. Sim, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu servo pastor, ó Pai. Continue, Senhor, abençoá-lo como Tu tens abençoado até o presente momento. Amém, Senhor. Dá a ele, Senhor, todas as condições, em todas as áreas da sua vida, para que ele continue sendo uma ferramenta usada por Ti. Amém, Senhor. E nós, ó Pai, que possamos entender também, ó Pai, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Sim, Senhor. Que possamos ser, ó Pai, servos e servas fiéis à Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê entendimento, discernimento, ó Pai, nas Tuas palavras, na Escritura Sagrada. Sim, Senhor. E que possamos, ó Pai, viver os ensinamentos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Leva-nos, Senhor, a cada um de nós, aos nossos lares, ó Pai, debaixo dos Teus paternais cuidados. Sim, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, uma noite de paz, ó Pai. E se for da Tua vontade, uma quinta-feira, e que possamos vivê-la na Tua presença. Amém, Senhor. Testemunhando Jesus Cristo em nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. A vocês que nos acompanham de casa, Deus também os abençoe grandemente. Boa noite. Está terminando.